Vamos, então, à próxima palestra. O tema é Gestão de Pessoas no Setor Público Paulista e os Desafios da Inovação e da Competitividade. Para compor a nossa mesa, chamamos os senhores professor doutor Hélio Zilberstein, professor da FEA USP. Professor doutor Luiz Guedes, professor da Faculdade FIA. Professor doutor Hélio Jani Teixeira, professor da FEA USP. E que presidirá a nossa mesa, a quem, neste momento, eu passo a palavra. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu agradeço, em nome da USP, em nome da FIA, a oportunidade de participar, né, e apoiar a coordenação desse evento. A maior parte dos palestrantes são também servidores públicos ou têm grandes dívidas com o Estado, porque estudaram em escolas e universidades públicas. E todos nós temos muito orgulho de pertencer ao Estado de São Paulo e de participar, né, desse grande esforço de um Estado que representa mais de 1/3 do PIB nacional, né? Então, nós vamos começar a apresentação pelo professor Hélio, e nós vamos abordar, né, a questão da competitividade, da inovação e seus impactos para a gestão de pessoas. Muito bom dia. Quero agradecer aos organizadores pelo convite, pela oportunidade. É muito bom poder estar aqui, conversar com os meus colegas servidores públicos sobre questões tão importantes, tão relevantes para as nossas vidas, né? Eu vou abordar basicamente 3 pontos. Está meio desconfortável aqui para quem apresenta, está um risco grande de um torcicolo, uma doença profissional aqui. Eu vou pedir uma licença médica depois dessa palestra aqui. E eu já vou emendar, porque eu estou quase me aposentando. Agora melhorou, acho que eu não vou precisar, não. Tá? Ok, esses são os 3 pontos que eu gostaria de abordar. Eu vou tentar limitar, a gente está com o tempo meio espremido, né? Eu vou apresentar algumas estatísticas do mercado de trabalho, com um olhar sobre a administração pública, alguns pontos para reflexão. Especificamente, eu quero focar num grande tema aqui, e vou finalizar com algumas considerações finais. Então, vamos ver as estatísticas, o mercado de trabalho. Isso aqui é PNAD. PNAD, deixa eu ver se eu acho aqui, desde 92 até 2011. Tá, um período bastante grande. Essa linha preta é o volume de emprego, o nível de emprego da PNAD. Vocês sabem que a PNAD é uma pesquisa domiciliar, então ela mede o emprego formal e informal. Então, vocês vejam que nós começamos mais ou menos com 60 milhões e chegamos a 95, hoje nós estamos próximos de 100 milhões de trabalhadores. Esse é o tamanho do mercado de trabalho no Brasil, formal e informal. De todo esse período. E as linhas aqui são os diversos setores. Veja essa linha verde, agricultura, que despencou. Isso aqui 5% é a indústria no Brasil, é instável, está caindo agora, serviços. Então, olhando sobre esse aspecto, nós não podemos dizer que o mercado, que o setor público no Brasil é muito grande, né? Mas nós vamos voltar a essa questão. Isso aqui é RAIS, portanto, agora é o emprego formal, só o emprego formal. E existem pessoas, em particular um ex-presidente, que diz que tudo começou mais ou menos aqui. Nunca antes
Vocês conhecem? Mas vocês estão vendo que a coisa, o nunca antes é um pouco antes. Não é? Veja, o que nós vemos nesse período é um expressivo crescimento do emprego formal, que começou lá atrás, a partir da estabilização, plano real. Esse país começou a crescer na parte formal. E nós chegamos hoje a 46 milhões em 2011. Se vocês lembrarem do dado do slide passado, isso significa que o setor formal é metade do emprego de trabalho. Quer dizer, nós temos uma informalidade ainda gigantesca nesse país. E aí, esse é o mesmo dado, só que num período mais curto, ainda é a RAIS, de 99 para cá. Esse é o emprego total da RAIS, não é? Vejam os 46 milhões lá. E isso aqui é a proporção da administração pública na RAIS. E aí é 20%. Claro, a gente tirou metade do emprego, que era informal, a administração pública é formal, então 20% do mercado formal está na administração pública. Se a gente lembrar que não estão, nessa linha aqui, não estão os empregos públicos, mas terceirizados, então a gente pode chegar à conclusão que o emprego no setor público é muito grande, se você olhar só para o setor formal. Quer dizer, o tamanho do Estado é muito grande, porque o Estado está dentro do mundo formal. Eu vou entrar aqui na questão da escolaridade, que é um jeito interessante de olhar, porque a escolaridade já desvenda produtividade, qualificação e uma série de coisas. Então, vejam, o azul aqui, as barras azuis, é todo o mercado de trabalho, e a barra vermelha é só a administração pública. E aí, vejam que na administração pública predomina o ensino superior completo, ou quase predomina. Quer dizer, 40% das pessoas que trabalham na administração pública, no Brasil, aí é federal, municipal, estadual, todo o setor público, 40% tem superior completo e 40% tem médio completo. E é um quadro bastante diferente do resto das atividades, onde ainda você tem uma parcela expressiva de trabalhadores com fundamental completo ou incompleto. Quer dizer, o setor público é mais escolarizado do ponto de vista do emprego. Agora, o salário por escolaridade. Vejam, o azul é o salário médio no todo e o vermelho é o salário médio na administração pública. Então, nesse período, você vê que eles começam juntos, mas há um descolamento. Vai crescendo o salário médio de quem tem fundamental incompleto na administração pública. Se você lembrar que aqui nesse azul também está a administração pública, se a gente tirasse, essa distância seria maior. Esse quadro é mais claro ainda com o superior, o fundamental completo, há um descolamento desde o início, o descolamento cresce, e também com o médio completo. Eles começam juntos no período e há um descolamento. Quer dizer, no período recente, nos últimos 10, 15 anos, o diferencial salarial abaixo do superior, abaixo do ensino superior, cresceu em favor do funcionalismo público. E aqui o quadro é ao contrário. Vocês ganham um pouco. Não nós, né, Hélio? Nós, na universidade, ganhamos bem. Claro que isso é média, claro que tem aqui uma coisa importante, que é a jornada. Muitas pessoas com superior na administração direta não têm jornada completa, muita gente trabalha 20 horas. Mas, de qualquer forma, é um dado interessante. Quer dizer, a administração pública não reconhece na mesma medida, na mesma intensidade, na média, os servidores com ensino superior completo, que são a grande maioria.
E esse aqui é o quadro geral, juntando todos os níveis de escolaridade, né? Então, o salário médio da administração pública é maior do que o do todo do mercado de trabalho. Aqui, alguns quadros da RAIS ainda, só para o Estado de São Paulo, mas aqui não está separada só o Estado, o governo do Estado. Estão os municípios, o governo do Estado e os servidores federais, todos que moram no Estado de São Paulo. Vejam, esse é o tamanho do mercado de trabalho no Brasil, e esse aqui é a administração pública no Brasil, 20%. Olha que coisa interessante. Em São Paulo, esse é o tamanho do mercado, essa aqui é a administração pública e é 12%. Quer dizer, o Estado de São Paulo tem proporcionalmente um tamanho menor no emprego público do que o Brasil como um todo. Claro, porque nós aqui temos muito pouca administração federal. Ela está concentrada mais no Rio e em Brasília, mas, de qualquer forma, é um dado interessante. Nós parece que contivemos um pouco o tamanho do Estado no nosso Estado. E aqui o salário médio é o mesmo quadro. Veja, o salário médio de todo o mercado no Brasil, o salário médio dos funcionários públicos do Brasil. Salário médio de todo o mercado em São Paulo, o salário médio dos funcionários públicos no Estado de São Paulo. Nós ganhamos mais, na média, do que os nossos companheiros que trabalham no setor privado. Como é que a gente lê isso? Uma leitura é, não, isso está errado, nós ganhamos muito pouco. Os dados estão errados. Não deve ser isso. A outra leitura, de fato, o setor público é generoso com os servidores que têm menos escolaridade do que o ensino superior. Agora, uma coisa que não há dúvida, o tamanho do setor público é muito grande. E ele é o empregador preferencial para as pessoas que têm nível superior. Nós vamos voltar a esse ponto. E aí fica a pergunta, muito bem, o tamanho é grande, agora, será que ele é eficiente? Porque se ele é grande e entrega, ótimo. Essa é a pergunta, né? Claro que eu não vou responder aqui, eu não seria louco de responder aqui. Mas vocês... Eu quero dividir com vocês algumas inquietações que eu tenho. Quando meu colega, professor Hélio Jani Teixeira, me convidou para cá, eu fiquei pensando, o que eu vou dizer, né? Tem tanta coisa para dizer, e a gente tem só 20 minutos. E aí eu me lembrei de um caso que nunca sai da minha memória. Foi logo depois que eu ingressei na Faculdade de Economia. Eu entrei em 1986 e, alguns anos depois, eu fiquei sabendo que um professor tinha sido readmitido. Antes de eu entrar lá, alguns anos antes, esse professor tinha sido demitido da faculdade. Então, vocês imaginem, para um órgão público chegar ao ponto de demitir um servidor, alguma coisa de muito grave deve ter acontecido. Ou abandono de emprego, ou excesso de absenteísmo, alguma coisa. É uma decisão difícil, principalmente porque é uma decisão que é tomada em conjunto, não é fácil chegar a esse ponto. Muito bem, esse colega foi demitido, e ele entrou na justiça, e uns 10 ou 15 anos depois, ele ganhou o processo na justiça. E foi readmitido com salários retroativamente pagos. E aí ele aposentou. Claro que isso não acontece todo dia, né? Afinal, ganhar na loteria assim também não é. Mas isso mostra, por isso que eu estou trazendo aqui, talvez esse seja um aspecto que não vai ser muito trabalhado durante o resto do nosso encontro aqui. Mas nós temos um problema muito grave, uma incapacidade muito grave na gestão dos recursos humanos no setor público, que é a incapacidade de resolver e finalizar os conflitos. A relação de trabalho é uma relação de conflito. Você tem interesses divergentes, é muito difícil. Ela é conflituosa, é importante reconhecer o conflito. Agora, o conflito não é o fim do mundo. Nós temos conflito em casa, nós temos conflito no trânsito, na escola, em todos os lugares.
é do ser humano a divergência. Agora, o importante é você ter mecanismos para administrar essa divergência. Isso não existe no setor público. As divergências não são finalizadas, nós não temos essa autonomia, essa capacidade de finalizar. E aí acontecem coisas desse tipo. Quantos colegas nossos não estão na justiça brigando por alguma coisa, que, sei lá, um dia eles vão ganhar e ganham um precatório, isso onera as contas públicas. Seria muito melhor se a gente tivesse mecanismos para expressar as divergências, sem medo de sofrer represálias, e resolver essas divergências diretamente. Aliás, isso é uma coisa que o setor privado também tem dificuldade. Está aí a Justiça do Trabalho, com 2 milhões de reclamações todos os anos. Quer dizer, as relações de trabalho no Brasil foram construídas historicamente para eliminar o conflito, para ignorar o conflito. E aí o conflito é resolvido lá fora. E é o pior jeito de lidar com o conflito é não reconhecê-lo. Então, essa é uma coisa importante que me preocupa principalmente quando a gente ouve as propostas que já foram feitas aqui. Nós precisamos de flexibilidade na realocação dos recursos. Nós precisamos de bancos de talentos. Nós precisamos reconhecer o mérito para poder movimentar as pessoas na progressão. Ou seja, nós precisamos melhorar os mecanismos de reconhecer, de premiar, de promover. Agora, cada vez que o gestor vai decidir essas coisas, ele vai provocar contentamento em quem ele reconhecer e descontentamento em quem não foi reconhecido. E nós não temos mecanismo para lidar com isso. Então, se a gente olhar para frente, a modernização da gestão dos recursos humanos vai implicar em mais e mais conflitos recolhidos. E, portanto, mais e mais conflitos lá fora, que é muito ruim. Como é que a gente resolve isso? A receita antiga é essa. Negociação coletiva. Eu ouvi aqui alguém falar em ouvidor. Ouvidor é um mecanismo para você expressar seu descontentamento. Mas não seria melhor a gente pensar em mecanismos de representação dos interesses dos trabalhadores no próprio local de trabalho? Essa é uma das funções da negociação coletiva. A negociação coletiva não é só negociação na database, é construir mecanismos de vocalização, de diálogo, e construir juntos mecanismos de solução terminal de conflitos. Agora, a negociação coletiva tem um problema sério na administração pública. No setor privado não tem problema nenhum. Os trabalhadores pediram aumento, a empresa deu, ou ela tira do lucro, ou ela passa para o preço, perde mercado, ganha mercado, é o problema dela. Agora, na gestão pública, o direito de negociar e o direito de ser representado tem que ser reconhecido. Nós somos trabalhadores como os do setor privado. Nós temos direito de ter nosso sindicato, nosso mecanismo de expressar descontentamento, de negociar, de discordar. Agora, o problema é que, levado ao limite, esse direito democrático pode trazer soluções não democráticas. Por quê? Porque uma demanda salarial pode esbarrar na lei orçamentária. Eu não posso revogar um orçamento porque eu estou exercendo o meu direito de negociação coletiva. Então, é por isso que a negociação coletiva no setor público ela extravasa a própria relação trabalho. E ela é levada também ao parlamento, onde os trabalhadores tentam remanejar lá o seu orçamento. Então, é uma coisa complicada, é uma negociação múltipla sempre. Agora, nós precisamos de mecanismos para solucionar esses impasses. As greves, os impasses no setor público são muito longos, são intermináveis. E isso é muito ruim. E seria possível lidar com isso. Eu vou voltar daqui a pouquinho a essa ideia. Outro ponto importante. A temporalidade do cargo gerencial, do cargo de chefia. Eu sou chefe hoje. Eu tenho que tomar uma decisão difícil aqui. O que eu faço? Daqui 2 anos vai ter um outro no meu lugar. O que será que vai acontecer comigo quando eu sair daqui?
Que decisão eu tomo hoje? Esse é um problema. Por isso que a gente precisa de mecanismos transparentes, regras transparentes para poder decidir. Outra vez, solução de conflitos terminal. Outra coisa importante, por causa da inflação, por razões históricas, no Brasil a gente acha que salário é um direito. Quando, na verdade, salário é um interesse. Eu quero ganhar mais. Isso não significa que eu tenho o direito de ganhar mais. O salário mínimo é um direito. O reajuste pela inflação, pelo menos, do salário mínimo, esse é um direito. Agora, além do salário mínimo, são interesses. Eu tenho interesse em ganhar mais. Então, se a gente conseguisse mudar o conceito da remuneração e considerá-la como interesse, isso seria um passo importante, porque interesse você não retroage. Agora, um direito, você vai retroagir. E aí são esses processos intermináveis. Outra vez, como é que você consegue isso? Terminando o impasse, terminando o conflito de uma vez por todas, no diálogo direto, um mecanismo capaz de fazer isso. Que mecanismos seriam esses? Os americanos inventaram um truque muito interessante para lidar com a greve no setor público, que é a arbitragem de ofertas finais. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso. Normalmente, quando você tem um impasse, você leva o impasse para a justiça, ou para o mediador, ou para o árbitro, enfim. A pessoa que vai decidir tem uma tentação muito grande de uma decisão salomônica. Então, isso aguça as posições iniciais. Vão puxar bastante, porque ele vai dar no meio mesmo. Não é? Agora, se a gente mudar a regra da decisão e obrigar o árbitro a escolher uma das duas ofertas finais, o jogo muda completamente. Se eu exagerar muito, eu sou o administrador, eu vou dar muito pouco de aumento, tão pouco que não é razoável. O árbitro vai dar por outro. Então, o que isso vai induzir? Vai induzir que os dois lados, nas propostas finais, se aproximem. E eles, muitas vezes, se aproximam tanto que nem vão precisar mais da arbitragem. Quer dizer, por causa da regra de decisão do impasse, você pode induzir mais negociação. Valeria a pena a gente tentar. Eles agora inventaram uma coisa mais profunda ainda. Se vai para a oferta final, para a arbitragem, e o árbitro decide por uma delas, ele aumenta o valor da que ele decidiu. Quer dizer, ele dá um prêmio. Quer dizer, ele premia pela moderação. Então, é possível você potencializar essa ideia de induzir a negociação. Agora, para os conflitos individuais, aí não tem receita mais simples do que essa. É um procedimento de reclamação. Então, os trabalhadores têm um representante, pode ser um representante eleito, pode ser o próprio sindicato. Nós temos que pensar em algum mecanismo em que o servidor tenha a condição de apresentar a sua queixa. E aí essa queixa é levada e vai ser examinada com o devido processo. E a solução é terminal. O acordo aqui é o seguinte: o processo é devido, o processo é limpo, é transparente, o que for decidido está decidido e ponto final. Não tem coisa melhor do que isso. Nós estamos muito longe, eu sei disso, mas eu sempre espero que um dia a gente consiga chegar nesse cenário. Para finalizar, eu acho que a gente precisaria estabelecer como meta aproximar os salários da administração pública aos da iniciativa privada. Quer dizer, começar a colocar como critério de reajuste a semelhança com o mercado privado. E um horizonte grande para esse ajuste. Agora, a gente sabe que não é só salário que nós ganhamos, a gente tem uma série de coisas. A estabilidade, embora a estabilidade não seja incondicional, ela na prática acaba sendo. Agora, ela tem um valor. A nossa aposentadoria tem um valor enorme. Mesmo com as mudanças que estão chegando, nós vamos ter uma aposentadoria ainda mais generosa do que a do INSS. Isso tudo vale e não está refletido no salário. Então, isso tudo tem que ser levado em conta também. Transparência na gestão.
essas coisas que nós vamos criar, esse reconhecimento do mérito, essa flexibilidade da alocação, isso vai ter que ser feito com transparência. E também transparência nos sindicatos. Os sindicatos brasileiros têm um vício de nascença, têm um vício de origem, eles são pouco transparentes, pouco democráticos. Eles precisam mudar também. Nós precisamos negociar um mecanismo, fazer uma experiência de negociar um mecanismo de solução de conflitos. E talvez, fica aqui uma ideia, a gente pudesse escolher um segmento, uma atividade e começar uma experiência piloto com esses princípios, colocar em prática. Vamos ver se dá certo. Nós não precisamos mudar tudo de uma vez, mas vamos fazer uma experiência num segmento para ver como é que funciona. Muito obrigado. Muito bem. Nós vamos agora à apresentação do professor Luiz Guedes, que vai falar complementarmente o professor Hélio, que lembrou um personagem esperto do passado, que é o xará dele e meu. Esse professor que saiu e voltou. E nós vamos... Não é nem você, nem sou eu. Então, e o professor Luiz, né, ele é um expert em inovação. Então, ele vai falar de inovação e, particularmente, inovação no segmento público. Oi, tudo bem aí? Como é que vão vocês? Tudo bem? Para um professor ver um PowerPoint desse tamanho, é uma glória, né? A gente nunca viu uma coisa assim. Essa apresentação foi elaborada com um auxílio muito importante e valoroso do professor Eduardo Vasconcelos e da doutora Mariana Almeida. Então, se há mérito nela, é compartilhado com esses dois. O objetivo aqui é falar brevemente sobre a inovação e o caráter importante que ela tem para as empresas hoje, mas focada, trazer para a realidade do serviço público e saber os desafios do serviço público, como a inovação pode ser encaixada na realidade de vocês. Muito bem. Sim, eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpas aos nobres colegas por não chamar Hélio, né? Temos dois Hélios, eu estou destoando aqui da mesa, então eu vou tentar, enfim, última vez, nas próximas eu melhoro. Muito bem. A inovação, senhoras e senhores, é uma palavra de ordem no século XXI. Nessa primeira década do século XXI, o que foi, ao final do século XX, a estratégia. Era pouco provável que uma discussão em alto nível numa empresa não se falasse sobre estratégia da corporação e tudo mais. Hoje se fala em estratégia de inovação. É saber como vamos fazer melhor, fazer de maneira mais eficaz. Como vamos conseguir fazer o que ninguém fez antes, o que ninguém fez ainda. Ou como a nossa empresa ainda não conseguiu fazer. Ser inovador não presume ser o primeiro do mundo a fazer isso. Significa que é o primeiro da nossa empresa a fazer isso, o que já implica um desafio importante. O termo inovação, se a gente procura, por exemplo, no Google ou na Amazon, o termo innovation, né, para ficar mais fácil procurar na Amazon, acha 50, essa pesquisa foi feita ontem, então já deve ter um pouquinho mais, mas 59.500 livros, né, sobre inovação. Eu já li 2, faltam só, mas eu estou no processo, eu chego lá, né, Quando a gente procura no Google, ele traz em 0,2 segundos a resposta de 25 milhões e 200 mil sites que tratam sobre o tema inovação. Essa é em português. Não em inglês fica até sacanagem. Porque os americanos são quem dominam essa área de conhecimento humano da administração. Então, há muita publicação sobre o tema. Inclusive, esse livro azul aqui tem um capítulo escrito por mim,
Então, se vocês quiserem comprar depois, está aqui o preço aqui, a gente faz um preço camarada. Mas, enfim, qualquer um escreve sobre isso, como vocês veem. Mas o que é mais legal é que todo mundo pratica, mesmo sem saber. Mesmo sem saber. Para fazer, para ser inovador, a inovação está mais numa atitude do indivíduo do que numa técnica. Assim como negociar, que a gente negocia todo dia, com os pais, com os filhos, com o chefe, com a sogra não, mas enfim, negociamos quase com todos, os maridos sabem disso melhor do que as esposas, né? Há muita técnica em negociação. Dá para aprender a negociar bem. Assim como dá para aprender a inovar bem. Então, o que a escola, o que as faculdades, as universidades, os MBAs podem lhes ajudar é em como inovar melhor. Porque o potencial de ser inovador está em todos, naqueles que desejarem. Muito bem. Então, eu vou lhe citar um exemplo. O salto em altura, até as Olimpíadas de 68 no México, era feito assim. O cabra vinha correndo e pulava. Né? Como ele conseguia pular só com as perninhas assim, chamava salto borboleta, como ele consegue pular só com as perninhas assim, é um mistério. Mas o recorde mundial era 1,73 m, que é alto pra caramba. Né? Muito bem. Aí, um sujeito americano, chamado Dick Fosbury, fez o contrário do que todo mundo fazia. Em vez de sair correndo e pular de frente para a barra, ele saiu correndo e pulou de costas para a barra. Desse jeito esquisito, naquela época, em 68. O recorde mundial crescia meio centímetro a meio centímetro, assim como são os recordes mundiais, tá certo? Em altura. Ou se é em velocidade, a cada segundo. Porque romper essa barreira é muito difícil. O Fosbury bateu o recorde mundial em 51 centímetros. Isso, senhoras, essa cara que vocês fizeram é a cara de quem se dá frente com uma inovação. Se a gente continua fazendo mais do mesmo, o resultado é mais do mesmo. Né? Por incrível que pareça. Não, é verdade, é verdade. Para ter resultados diferentes, tem que fazer coisas diferentes. E aí temos uma curva no rio. Fazer coisas diferentes presume assumir riscos. E aí você pode perguntar, tá bom, é legal, mas eu vou assumir risco por quê? Se der certo, herói. Talvez. Nem sempre herói ainda, hein? Agora, se der errado, esse é um problema do setor privado e também do setor público. O incentivo que as empresas nos dão é ado, cada um no seu quadrado. Né? Se você transcender o seu quadrado, há um risco importante que você toma para si próprio. Então, essa é uma coisa a considerar de maneira importante. Temos alguns exemplos que eu vou citar aqui para frente, de países que conseguiram minimizar esse risco e, portanto, facilitar a inovação. Muito bem. Então, aqui são dois trechos de artigos científicos que os professores escrevem que, às vezes, servem para alguma coisa. Então, os dois primeiros falam assim, inovar, senhoras e senhores, é fazer algo novo, introduzir uma nova prática ou processo, que não precisa ser no mundo, pode ser na nossa empresa, criando um novo produto, uma caneta nova, um iPad novo, como alguns de vocês estão se exibindo com ele aí, ou adotar um novo padrão nas relações, seja nas relações internas, seja nas relações entre empresas. Há muita inovação, a Embraer é um exemplo claro disso. Um avião é um grande Lego que se forma pela conjunção de peças e ele voa. Incrivelmente, ele voa, mas são peças de diversos fornecedores. A turbina é de um fornecedor, os aviônicos são de outro, a carcaça, a fuselagem é de outro, e a montagem dessa parceria feita pela Embraer é única no mundo, tanto que os concorrentes já estão copiando. Então, dá para inovar também no relacionamento com parceiros da cadeia de valor, como se costuma dizer na academia. Os autores de baixo falam o seguinte, uma inovação de sucesso envolve a criação, mas não só a criação, a implementação. Então, criar e ter a ideia e fazer acontecer de produtos, processos ou serviços que resultem em melhorias significativas de eficiência, eficácia e qualidade. Palavras do secretário agora há pouco. E eu não mostrei a apresentação para ele. Juro. Né? É verdade. Ele falou exatamente isso. Melhorar a eficácia, a eficiência e a qualidade. Eu fiquei muito contente quando ele falou isso.
Já pensou se ele falasse que não precisa? O que eu ia fazer agora? Enfim, Deus ajuda, né? Deus ajuda. Então, o conceito moderno de inovação, que tem evoluído um pouquinho, é o conceito de valor para todos. Não adianta ter valor para a empresa, nem tampouco só valor para os empregados, nem tampouco só valor para os clientes. O valor deve ser compartilhado por todos. A inovação se dá em processos, em produtos ou em serviços, mas também na organização interna, de como nos relacionamos internamente e do relacionamento com a cadeia, com todos os nossos parceiros. O foco dos CEOs, agora falando mais da parte das empresas, o foco principal dos CEOs, numa pesquisa recente da IBM, feita com 1.200 CEOs do mundo inteiro, é a inovação no modelo de negócio, que é a forma pela qual vamos ganhar dinheiro. A Xerox ganha dinheiro como? Com a máquina de Xerox, tirando cópia, vendendo a máquina de Xerox? Não mais. Já há alguns anos, a Xerox ganha mais dinheiro prestando serviços de reprografia, acho que esse é o nome, que é gestão de documentos. Ela até mudou o nome, agora chama Xerox The Document Company, a empresa de documentos. Então, ela terceiriza o serviço de gestão de documentos de um escritório de advocacia, de um escritório de arquitetura, não só vende a máquina, mas agora criou um outro relacionamento de muito mais valor, tanto para a Xerox quanto para a empresa. Então, a forma como vamos ganhar dinheiro, isso para o setor privado. Para o setor público para que a gente serve? Então, o nosso modelo de negócio serve para quê exatamente? A gente está aqui para atender um anseio público, seja uma empresa privada ou pública. Qual é esse anseio? Como é que podemos atender com as nossas competências, não só esse, como outros também? Vamos ver alguns exemplos em seguida. A inovação se apoia em processos, muito em tecnologia, não essencialmente, mas uma parte importante da inovação apoiada na tecnologia, em liderança principalmente, nos incentivos corretos, mas principalmente em pessoas. Não há instituição inovadora, a Newsweek publica as 10 mais inovadoras do mundo, todo ano. Não há uma sequer que não tenha pessoas altissimamente gabaritadas. Então, o foco principal, os senhores e senhoras, são gestores de pessoas. É a sua equipe. No seu microcosmo, a sua equipe é a fonte de inovação para o que você faz. Guarde isso, por favor. Uma pesquisa feita pela Pricewaterhouse, agora em 2012, identificou como a principal preocupação de presidentes de empresas estatais e públicas do mundo, 1.120 deles, 1.201, desculpe, deles, criar e promover uma força de trabalho qualificada. O que vocês estão fazendo aqui hoje, em alguma medida, está alinhado com essa demanda. Com essa demanda. Muito bem. Sigamos, pois. Um exemplo, há muitos exemplos no setor público de sucesso e de inovação. Então, essa é uma lista muito incompleta. Eu sei que vocês teriam muitos exemplos bons a dar, mas é incompleta, mas pelo menos é uma lista. Então, vamos começar. O primeiro é com um exemplo que vem da Tanzânia. Sabe a Tanzânia? Fica ali, ó. É esse paísinho aqui no canto, no sudeste da África. Então, o exemplo foi o seguinte, é um país, o Fórum Econômico Mundial faz uma lista com 144 países, 144 economias, e as classifica por 12 pilares de atuação. Um dos pilares, que é esse o pilar global, que é a soma de todos, a Tanzânia está em número 86, nesse ranking de qualidade dos serviços públicos e privados. Muito bem. Ela foi democratizada no começo dos anos 90. Eu queria chamar a atenção dos senhores e senhoras para o seguinte. O foco nessa era pós-democratização é a ética e a individualização das responsabilidades. Quando você sabe exatamente pelo que você é responsável, e você pode ser, americanos chamam de accountable, você pode ser responsabilizado por aquilo que faz, facilita você delimitar o seu campo de atuação e inovar naquilo que é exatamente, precipuamente, a sua obrigação profissional. A Lei de Prevenção à Corrupção foi também instituída e o Gabinete de Prevenção à Corrupção responde à Presidência da República. O que mostra claramente, é um sinal claro do que é tolerado e do que não é, do que é possível de ser feito e do que não é. Traça uma linha clara, menos zona cinzenta. Para um país que está se democratizando, isso não é importante, é fundamental.
A lei do serviço público, temos uma também já há muito tempo, mas dá foco para profissionalismo, uma capacidade técnica, competência técnica, e mais do que isso, a integridade no trato com as pessoas. E para isso se apoia bastante em tecnologia da informação. Não só o governo fiscaliza o governo, como as partes interessadas, que o americano chama de stakeholder. É sempre legal falar uma palavra em inglês. Sempre que você puder, fale uma palavra em inglês, porque você já se torna mais inteligente naquele minuto. É verdade. É verdade. Então, uma parte fora, eles nunca mais vão me chamar para fazer nada. Então, eu estou aproveitando, é a última vez, eu estou aproveitando. Tá? Tudo bem. Então, as partes interessadas de fora do governo ajudam a aferir o desempenho. Melhor do que o governo falar como o governo está indo, é o cliente falar como você está indo. Porque isso ajuda a ter não só o foco no cliente, que parece que ele tem um alvo nas costas, mas ter o foco do cliente. É enxergar o que ele entende como importante. E temos exemplos muito bons aqui no Brasil disso, exatamente disso, que eu vou lhes mostrar daqui a pouco. Os pontos importantes que eu acho desse pequeno estudo de caso da Tanzânia. O exemplo vem de cima. Aí, mais uma vez, a responsabilidade dos senhores e senhoras, que são um espelho para os funcionários que respondem a vocês nesse momento. As pessoas reagem a incentivos, é um fundamento da economia. Então, dá o incentivo certo e promover aquilo que você quer ver mais. Ter ferramentas adequadas, como as ferramentas de TI, e o envolvimento da sociedade. Alguns exemplos, fica para reflexão. O próximo exemplo vem da Austrália, que você já conhece melhor, né, do que a Tanzânia. Então, ele é número 18 no mundo. O arcabouço legal, falávamos agora há pouco da ouvidoria, né? A ouvidoria foi instituída, a ouvidoria do Estado, em 76, já há bastante tempo, né? Tem uma trajetória longa a ouvidoria. A liberdade de informação, que também ajuda muito a tornar as coisas transparentes, e quando há transparência, há maior senso ético, inclusive, né? E o código de conduta. Agora, eu queria chamar a atenção, eles elaboraram um guia de melhores práticas. Olha que interessante o que ele fala no guia. Os erros tendem a ser minuciosamente analisados. É verdade, a gente sabe disso. Tanto pelas instituições, como pela mídia. Então, se você fizer uma coisa e errar, as pessoas vão perceber. Agora, os casos de sucesso normalmente passam despercebidos. Isso é um problema. Todo mundo percebe que isso é um problema. Que incentivo eu tenho para inovar, para me arriscar? Se der errado, todo mundo vai ver. Se der certo, nem todo mundo vai ver. Então, esse é um problema que os senhores têm que lidar. Né? Eu acho é um problema muito bom de tratar. Esse gabinete, o Gabinete Nacional de Auditoria, tem um papel-chave em diminuir o risco do tomador de risco. Porque ele valida uma iniciativa de inovação. Eu acho que o risco mapeado vale a pena. Então, segue em frente. Se der errado, estava todo mundo sabendo. Eu não fiz nada que não devia. Tentei, honestamente errei. E um órgão externo àquele que está tomando o risco valida a posição dele. Então, isso diminui a sensação de, ai caramba. O que chama atenção aqui nesse caso? O investimento forte nas lideranças, vocês. Os líderes são constantemente treinados. Isso faz muita diferença, porque eles servem de espelho. Legislação eficiente, formação técnica e uma rede de proteção ao erro honesto. Não há empresa que inove que não tenha uma rede de proteção muito boa ao erro honesto. Falo, por exemplo, de Google e 3M, são empresas que eu conheço muito bem, e elas têm exatamente isso. Erre, conserte, rápido e dê publicidade do seu erro. Avise para todo mundo que você errou. Que é uma lógica diferente da nossa, né? A gente tem um fluxograma. Você errou? Sim. Alguém viu? Não. Então não há problema. Vai lá para baixo. Errou? Sim. Alguém viu? Sim. Dá para pôr a culpa em outro? Sim. Então não há problema. A gente tem essa lógica. A lógica moderna presume que você errou, conta para todo mundo. Se o erro é honesto, você previne que outros errem da mesma forma. Eles vão errar de maneiras diferentes. Você está jogando a favor do seu time quando você aprende pelo seu erro. Isso é muito moderno. Se o erro é pequeno, se o erro é grande, continua escondendo. Um exemplo agora mais próximo de nós, da administração indireta, da Sabesp. Eu vou acelerar um pouquinho, porque nosso tempo está curto. Um produto
lembra que a gente falou que inovação pode ser em processo, em produto, em relações e tudo mais? Um produto da Sabesp, que é uma grande inovação, porque atinge vários alvos ao mesmo tempo, é o biossódio, que é um fertilizante orgânico derivado do tratamento de esgoto, que antes era secado e posto num aterro, que é uma coisa muito ruim. Descobriu-se uma utilidade para ele numa pesquisa feita com a Exalc e com uma grande empresa chamada Fibria. E hoje esse resíduo é servido de adubo e vendido com preços subsidiados a pequenos agricultores. Então, não só virou o que era uma despesa, virou uma fonte de renda, como está alinhado com os pressupostos estratégicos da companhia em ser responsável não só economicamente, como também ambientalmente. E isso serve de exemplo para outros. Ter um herói, ou ter um produto que é herói, ajuda como é que fala? A focalizar os esforços. A gente sabe para onde que a gente tem que ir. Isso vira um caso que sai no jornalzinho da empresa, sai na intranet, todo mundo sabe do que somos capazes e para onde temos que ir. Isso ajuda muito a cultura de inovação. Engenharia e construções são dois temas muito caros para a Sabesp. É aqui que ela gasta a maior parte da sua grana. Então, agora, cada projeto de engenharia e construção é um projeto único, que tem um responsável, tem uma equipe, tem metas, tem um sistema que acompanha. Então, individualizou a responsabilidade e deu autonomia para que o gestor decida, no canteiro de obra, o que fazer. Com um gestor bem treinado, isso maximiza a vontade dele e fazer o trabalho bem feito, porque é ele o responsável, e não mais a entidade como um todo. O que, muito brevemente, isso é uma história tão legal, mas pouco tempo para contar, o incentivo ao aprimoramento técnico e contínuo. Isso é uma vertente importante na Sabesp. A liderança comprometida, as ações são alinhadas estrategicamente e o engajamento a uma causa. Escolha uma causa, uma ou duas, e faça publicidade delas. Caminhando em direção ao final. A Chesf, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, que atua no norte e nordeste do país, tinha um problema que era vistoriar as linhas de alta tensão. Como elas são centenas de quilômetros, se romper uma linha, apaga uma cidade. É um problemão. Então, eles iam de helicóptero sobre a linha, filmando com uma câmera termossensível. Se tivesse uma pequena ruptura no cabo, a ruptura produz calor, a câmera percebe. É uma tecnologia muito bacana, só que muito cara e muito arriscada, porque a pessoa tinha que ir, dia sim, dia não, fazer o percurso. Com a ajuda do ITA, do Laboratório César, lá no Recife, e com o financiamento da FINEP, eles desenvolveram um veículo autônomo, guiado por GPS. Você programa qual é a rota, o veículo autônomo voa sobre a linha de alta tensão, não só tirando foto, mas filmando, manda em tempo real para a central, e depois ele chega no final, e ele volta. Ele não vai embora. E ele volta, e você pode estacionar e fazer de novo, quantas vezes você quiser, sem risco de cair aquela porcaria e matar alguém. O máximo pode cair na cabeça de um azarado, mas o cara é tão azarado que ele merece. Né? Mas, enfim, aumentou muito a eficiência, diminuiu o risco. Dá para fazer outras coisas que não só descobrir que tem uma pequena ruptura no cabo. Aqui, esse projeto foi finalista de um prêmio dado em Estocolmo, que é uma coisa muito chique. Não, um prêmio em Estocolmo. 600 projetos inscritos, ele foi um dos finalistas. Então, isso ajuda a celebrar e a mostrar do que somos capazes, ajuda a trazer, a tangibilizar o que é inovação aqui. Para a Chesf, inovação é apuro tecnológico, para eles. Para você pode ser um pouquinho diferente, para eles é uma empresa de engenheiros. Então, desculpe, excelência técnica, parcerias, não se conforma com a realidade. Isso é uma força muito poderosa. Coragem institucional. Vamos fazer, se der errado, a gente banca. É uma coragem fazer isso. Muito bem. E celebrar os resultados, que não custa nada, normalmente, e vale muito. O último exemplo, mas talvez o mais valoroso de todos, é o do Instituto da Criança, que fica aqui pertinho, a 200 metros de onde estamos, mais ou menos. A humanização no trato com a criança a humanização é levada aos
as últimas consequências lá. Só que como é que se consegue isso? Como é que se intui na cabeça do cidadão que trata das pessoas que ele deve humanizar? Sabe como eu descobri, conversando com a doutora Mariana? Humanizando o trato da empresa, vamos chamar assim, com o funcionário. Isso é a quintessência do trato, da inteligência, vamos dizer assim. É você incentivar mais o comportamento que você quer, fazendo o comportamento que você quer. Servir de exemplo. Quer ver? Alguns exemplos que se faz lá. Esse projeto Mãe Acompanhante é pioneiro no Brasil. Então, a mãe acompanha a criança durante todo o trajeto eventualmente sofrido do tratamento. Agora, esse outro projeto técnico de diagnóstico menos invasivo, com micrométodos, tira um pouquinho de sangue, tem uma agulha muito fininha, tem um raio-x que tem 70% menos de radiação, são específicos para a criança. Tem um laboratório de transição, não vou ter tempo de falar sobre isso, um manual que explica o que queremos fazer, e todo mundo é treinado. Meu tempo acabou. Esse tratamento... como é o último, estou aproveitando até a última gota. Então, tem em inglês uma fonte de recurso que eles descobriram, uma fonte única de recurso, que não onera o Estado, tem uma fonte não operacional de recurso, e com ela paga o inglês dos funcionários, que tem desde recepcionista até médico fazendo inglês. On-site. Massagem. Fizeram uma parceria, e os massoterapeutas do Hospital das Clínicas passam 2 vezes por semana lá para fazer massagem nas enfermeiras. Não é fino? Corte de cabelo também, tem uma escola de cabeleireiros que também presta serviço para eles de graça e tudo mais. Enfim, Semana da Mulher, Momento da Tranquilidade, trata os funcionários com mimo. E os funcionários fazem o quê com seus pacientes? Você entendeu, não? Muito bem. Humanização do relacionamento dos funcionários, porque é esse o comportamento que a gente quer no futuro. Indo para o último slide, e conectando esses pontos todos. Inovar tem a ver com criar valor para todo mundo. Não dá para inovar para criar valor para um dos stakeholders. Palavra em inglês. O foco, como o secretário falou, quem sou eu para discordar dele? É eficiência, eficácia e qualidade. Não só um, não só dois, os 3. Né? Tem que mirar alto. Não mira baixo, não. A inovação reiterada, que se acerta muitas vezes o alvo, está baseada numa cultura que protege o cidadão do risco. A cultura é, pode tentar, meu filho, pode tentar que se der errado a gente está aqui. Mas pode tentar, se der certo, saímos na foto, se der errado foi ele. Ó. O papel da liderança, senhores e senhoras, é fundamental, daí porque me solidarizo com vocês no aprendizado contínuo. Por fim, incentive mais e criativamente o comportamento que você quer ver. O engajamento, a mobilização pessoal, pela valorização do trabalho, para tornar como o seu trabalho é importante. O Estudo da Criança mostra isso muito claramente, explicando, reiterando como o seu trabalho é importante, mostrando para o cidadão que ele pode levar emoção para o trabalho, que é uma característica que os ocidentais fazem pouco. O lugar de trabalho não é lugar de emoção, é lugar da razão. Isso já ficou para trás. A emoção é muito importante para o trabalho. Bom, com essas palavras, eu mais do que agradeço o tempo e a atenção de vocês. O meu e-mail está disponível. Senhoras e senhores, muito obrigado. Muito bem. Me restou a difícil tarefa de manter o nível de simpatia, de profundidade dos palestrantes anteriores. Mas o Hélio me deu um gancho para relembrar o passado. Eu comecei a me interessar por gestão pública meio atrapalhado. Quando eu entrei na FEA, em 68, e logo em seguida começou a extinção do curso de administração pública na FEA. Não tinha aluno, era meio engraçado. Na época era uma coisa triste, como eu enxergo hoje, mas na época era estranho. Né?
não tinha aluno, estava extinguindo e tal. E eu, simultaneamente, que eu tenho medo de ser só economista, então eu estudei também administração. E daí eu estava estudando na GV, e no primeiro semestre de 69, o que aconteceu? Uma greve, porque os alunos da GV eram contra a abertura do curso de administração pública. Aí fiquei mais atrapalhado ainda, perdi um semestre. Né? Então, isso mostra um pouco das ambiguidades, das dúvidas. É claro que há explicações, mas até hoje não há uma boa compreensão do que é público no Brasil e do que é o interesse público. Eu vou iniciar colocando uma questão que é sabida, ou seja, há um desencontro crescente entre a demanda da sociedade e a capacidade de resposta do Estado. Eu não sou pessimista, achando que está tudo piorando, não. É que a Constituição de 88, ela constitucionalizou direitos, a sociedade se tornou mais complexa, e o Estado, se fosse uma empresa, né, pegando um pouco a linha que o Luiz até exemplificou, ele estaria falido se ele fosse obrigado a pagar as contas da Constituição. Ninguém pode ser contra direitos, mas é importante tomar consciência. Então, a educação aumenta o número de anos, há comparações internacionais. Na saúde, por exemplo, se eu falar um nome aqui, por exemplo, ninguém vai saber o que é. Que alguém quer um coil? Ninguém vai querer, não é? Coil é o nome do estente utilizado em operações no cérebro, quando a pessoa tem um AVC. Não é? Marca-passo automático, programável. Meu avô, marca-passo era ficar lá marcando passo na fila. Hoje tem marca-passo eletrônico. Então, são coisas assim muito sabidas, né? Que os custos aumentam e o Estado não consegue responder plenamente. E há as novidades, como problemas hipercomplexos, a questão ambiental, o que acontece em São Paulo, a poluição do ar, o crime organizado, a delinquência infantil, as questões, o tráfego, são muito complexas e crescem e parecem insolúveis, né? Como o trânsito em São Paulo, ou como os efeitos negativos da poluição veicular, criticável. Ela foi se sofisticando, e hoje ela é a principal pesquisa. Se eu quiser comparar o Brasil com outros países, essa é a principal pesquisa. Então, aqui aparece, o Brasil demora muito para abrir, é muito tempo para abrir uma empresa, tem muitos passos. Então, é um mapa que mostra que a gente precisa melhorar, principalmente, no nosso referencial institucional. E aí, quem está no mundo privado reclama, quem está no mundo público também reclama. Ou seja, é ruim para todo mundo. A gente, no começo, não aceitava bem isso, mas lendo, relendo, analisando pesquisas e vivendo a situação, a gente sabe que a gente tem um referencial para operar em cada um dos setores que é muito ruim, é muito incompleto, é muito instável. Quais são, agora, os entraves para que a gente melhore a capacidade de oferta do Estado? Né? Nós temos 4 grandes entraves. Um é o autoritarismo, até o próprio Hélio comentou alguma coisa assim. Há uma possível democratização no Brasil, é óbvio. Há uma possibilidade de intercâmbio via internet, há redes, há sistemas, etc. Mas a possibilidade democrática avançou muito mais na tecnologia do que na prática. Os nossos sistemas de gestão ainda são muito autoritários. Os funcionários não participam como deveriam, não há dados para se pensar, ainda impera muito o mandonismo, e isso é alicerçado pelo próprio direito administrativo. Quem responde para a secretaria, se há uma questão jurídica, o Tribunal de Contas, é o secretário, o ordenador de despesa, o chefe de gabinete. Então, nós precisamos fortalecer a democracia interna, a democracia organizacional. Sem participação não tem inovação, como falou o Luiz. Um outro ponto é a questão da fragmentação.
Já se falou aqui da fragmentação, a Ivani colocou a fragmentação até entre partidos políticos, entre pessoas que no próprio governo às vezes brigam entre si, mas também é uma fragmentação em que assuntos complexos, únicos, são tratados por diversas secretarias. A atual secretária de Transporte de Nova York, obcecada pela bicicleta, pelas ciclovias, pelo transporte em massa, eles fizeram estudos e detectaram, sabe quantas variáveis interferindo na velocidade dos veículos? 400 variáveis. Aqui é só ver no último debate eleitoral a profundidade do tratamento dos temas. Você não dá mais para tratar nada superficialmente, levianamente, só respondendo à imprensa, não é? Porque as questões são muito densas e complexas. Eu tenho que reduzir essa fragmentação e eu volto a colocar um pouco mais de ideia sobre isso. Uma outra coisa bastante séria que atrapalha a gente são aquelas soluções parciais tidas como suficientes. Então, vamos começar um exemplo fora de RH. Então, tem a 8666. É uma lei de licitações. A 8666 ela não proíbe que se faça planejamento estratégico de suprimentos, ela não proíbe que eu faça uma boa gestão de estoque, que eu faça uma boa recepção de mercadoria, etc. A 8666 é uma parte. Ela não é logística, não é o todo. Mas, na área pública, às vezes há uma tendência a pegar esses grandes baluartes e achar que isso é tudo. Todo mundo sabe que é uma parte. Mas, na prática, como às vezes a acomodação é grande, a lei passa a crescer e não há superação, a complementação, o enfoque sistêmico como deveria existir. Artigo 37 da Constituição, concurso público, é uma coisa importante, é um marco em todas as democracias, é importantíssimo. Agora, concurso público é concurso público, assim como tem algumas outras leis fortes sobre carreira, sobre a dificuldade de se demitir, isonomia, aposentadoria integral. Isso não é uma abordagem sistêmica de gestão de pessoas. É uma lei, é um pedaço. Não é o todo. Todo mundo sabe que a lei é uma parte, e a lei não poderia compreender tudo. Em nenhum lugar, há uma ilusão, às vezes, de que tem o jeitinho brasileiro, porque em nenhum lugar a lei é completa, a norma é completa. Tem jeitinho alemão, tem jeitinho suíço, tem jeitinho americano, tem jeitinho de todo mundo, porque é impossível fazer uma legislação completa. E aí entra o direito administrativo, que é uma frase comum, né? Dizer que na área privada eu posso fazer tudo que a lei não proíbe, e na área pública eu tenho que fazer aquilo que a lei dita. Isso é o fim da picada, porque a lei nunca vai determinar tudo aquilo que deve ser feito. Tem mais, muitas vezes o servidor ou as pessoas escolhem uma lei que interessa, que se for juntar todas as leis, nós somos obrigados a fazer quase tudo, porque tem lei que obriga diversas facetas da questão. Por último, o engessamento institucional. Isso é uma questão muito... Às vezes se fala em flexibilização, precisa tomar cuidado. Todo grande sistema, ele é normatizado, e bem normatizado. Pega essa crise que houve nos Estados Unidos, a última crise que houve, reforma do sistema bancário e tal, qualquer sugestão para aprimorar o controle, por exemplo, do sistema bancário dos Estados Unidos, a última sugestão que foi ao Congresso tinha 800 páginas. A reforma da saúde americana tinha milhares de páginas, que é realmente enlouquecedor a quantidade de normas. Mas aqui há uma dificuldade de aceitar a pluralidade institucional. Isso vem de longe, né? Tinha administração direta, o Decreto-Lei 200 criou a indireta, e depois foi crescendo, até chegou a se criar, agora tem organizações sociais, assim por diante, e fica um conflito entre instituições, parece torcida de futebol. Nós precisamos ter várias entidades, várias possibilidades, e são soluções, são ferramentas, né? Não dá para achar, não. Por exemplo, São Paulo se notabilizou por utilizar organizações sociais, por exemplo, na saúde e na cultura, né? É um tipo de solução. Eu não posso, porque eu estou valorizando esse tipo de solução, me contrapor e enfraquecer a direta e fazer simplificações. Não, a direta não funciona, a social funciona. Se o salário é diferente, as condições são diferentes, é óbvio que eu posso fazer algo novo, vai funcionar melhor. Agora, não há
terceirização, não há delegação que vai funcionar se eu não tiver o poder público, os funcionários, a máquina preparados, inclusive para ditar a política pública e controlar essas organizações, esses sistemas delegados. Não existe Papai Noel. Eu comecei falando do Fórum Mundial. Esse Fórum Mundial é dominado pelo mundo privado. Então, há na sociedade, como o próprio Hélio falou, que envolve conflitos, há na sociedade grupos, segmentos, classes. Então, há uma tendência, né, se o servidor fica quieto, ou se o Estado de São Paulo não divulga plenamente o que faz, do setor privado crescer e se achar melhor. Isso é uma bobagem. Ou seja, não dá para dizer que o setor público é pior do que o privado. É que, normalmente, na mídia, se compara o melhor que há do privado com o pior do público. Então, pega o Colégio Bandeirantes, ou Santa Cruz, que é perto de casa, e compara com uma escola de periferia, cheia de problemas. Não é uma bobagem, é uma ilusão fazer comparações genéricas. Né? Da mesma forma que não vale a pena ter preconceito contra iniciativas bem-sucedidas, como citou o Luiz, pode ser a Embraer, pode ser empresas que são quase privadas, como a Sabesp, não vale a pena ter preconceito, porque deve haver uma aprendizagem conjunta. Né? Vamos agora só resgatar algumas ideias, né, até atrelando ao que o próprio Hélio falou. Há uma crítica a muitos fatores, né, ou a muitas iniciativas, ou muitas leis da área pública, que envolvem concurso público, o tipo de carreira, que é realmente muito rígida, a pessoa entra numa carreira, depois não consegue mudar para outra, a falta de remuneração variável, posso aumentar isso, mas eu queria remarcar que eu tenho que situar, esse aqui é um relatório da OCDE, né? Um último diagnóstico sobre serviços públicos ou sobre a gestão de recursos humanos no governo, que aponta uma série de falhas, e há um certo consenso no diagnóstico em relação a essas falhas, muitas já foram apontadas aqui. Né? Então, envolve, por exemplo, a legislação do concurso público. A legislação não manda fazer um concurso público mal feito. Boa parte dos concursos públicos são mal feitos. Agora, alguém vai ser contra o concurso público, que está no artigo 37 da Constituição? Claro que não, é um baluarte, né, da maior parte dos países. Mas concurso público é uma parte do todo. Qual é a questão? É que eu tenho, na realidade, um grande desafio, que é esse, e que eu não consigo resolver esse desafio se eu não organizar as medidas, as providências, as propostas de reforma ao longo do tempo. Então, vamos supor que eu queira melhorar a remuneração variável, agregar isso. São Paulo tem um dos maiores esquemas de remuneração variável na Secretaria da Educação do mundo. Não é? São Paulo é grande, tem um dos maiores contratos de terceirização de limpeza do mundo, está aqui no complexo do Hospital das Clínicas. Né? Agora, a gente não vai conseguir resolver ou progredir plenamente sem combinar a melhoria das carreiras, não deixar a remuneração só por velhice, por tempo de trabalho, claro, aumentar treinamento, por exemplo, trabalhar, por exemplo, com cargos largos. Os gordos estão gostando, né? Porque acho que cargo largo é um cargo que vai dar mais possibilidade a quem está obeso. Tudo isso tem que ser feito. O que tem que ser entendido? Que a única maneira de, a curto prazo, mudar a gestão envolve mobilizar melhor a energia disponível. A Ivani colocou, nós somos 700 mil funcionários ativos. Há um gasto anual de 48 bilhões, que representa um número secreto, abaixo do limite prudencial, a linguagem de economista, de 41% da arrecadação tributária líquida. É uma fortuna no sentido absoluto. O Hélio já mostrou que a gente não deve se deixar levar por números precipitadamente. É muito difícil. Uma outra coisa que acontece,
A avaliação numérica do serviço público é sempre duvidosa. Você lê, não consegue entender quem está incluído, quem não está, se é formal, se é informal. Então, é muito interessante, né, uma apresentação como ele fez, que coloca com mais clareza. O fato é que nós temos que responder a essas questões, ou seja, como mobilizar a energia das pessoas. A pessoa vai trabalhando, vai ficando frustrada, e depois parece que é um divórcio, mantém o casamento, mas está divorciado. O sujeito se aposenta, mas está trabalhando. Então, o acúmulo de frustrações, às vezes, gera subutilização de energia. Como eu coloquei no início, antes, eu tenho o maior orgulho de ser servidor, o maior orgulho do que faz o serviço público de São Paulo. Eu acho que a grandiosidade do que é feito é pouco comunicada para a sociedade. Mesmo onde há problemas, se eu e Hélio fôssemos criticar a USP, teríamos muitas críticas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem orgulho do que ela fez, do que está fazendo. Não é? Mas aqui a gente está no momento mais de criticar, de ver problemas. Como responder a essas perguntas? Eu vou ter que equacionar aquelas questões. Então, em termos do autoritarismo, tem que ter mais participação, não dá para ter criatividade. E o servidor, às vezes, é tratado como vagalume. De vez em quando está apagado, ninguém enxerga. De vez em quando acende a luzinha, não, olha aí, está todo mundo trabalhando. Mesmo nesses sistemas, se pegar aqui, eu fico bravo, que às vezes o mineiro vem explicar para a gente o que é choque, o choque mineiro, né? Porque começou com o Mário Covas, eles fizeram mais propaganda, parece que eles dominaram tudo. Mas São Paulo, tudo que está no choque de gestão mineira, São Paulo fez e faz. Falta um pouco mais de marketing, de integração, de sistematização. Mas, mesmo numa gestão estratégica de recursos humanos, que aparece a integração com vários níveis de planejamento, o planejamento plurianual, a lei de orçamento anual, a lei de diretrizes orçamentárias, de vez em quando isso é feito, aí o servidor aparece. Precisa de mais gente, precisa de mais qualificação, etc. Mas o servidor deve participar mais, de forma explícita, da própria construção dos referenciais. Não é? Mas há uma herança, e uma legislação, e uma acomodação que restringem a participação. E São Paulo, certamente, é o estado que tem mais desperdício do esforço da energia humana do Brasil. É óbvio. Por quê? Porque tem o recurso humano mais rico, mais capacitado, tem um número mais elevado e tem uma grandiosidade, uma formação, um conhecimento muito maior. Então, nós temos que aproveitar melhor o que nós dispomos. E tem sugestões, assim, óbvias, já são praticadas, que envolve maior participação de várias maneiras, mais transparência, mais legitimidade, ou seja, os mecanismos são válidos. E se eu falar de participação, não preciso falar, não, participação, é o orçamento participativo de Porto Alegre, é do PT, não sei o quê, isso é bobagem. Um grande baluarte aqui da participação foi quem? Franco Montoro. Não precisa nem ficar com medo de falar disso. Né? Em segundo lugar, fragmentação envolve uma gestão mais por processos. Aqui no Brasil, às vezes a pessoa está preocupada em fazer o estádio, fazer as obras, fazer o concreto. Ninguém visualiza o processo que envolve elaborar certas coisas. A gente tem que fortalecer a consciência de processo, início, meio, fim, sequência, revisão de processo, e não só obras ou estrutura ou organogramas. E sempre é um lugar comum, mas vale a pena lembrar que nós temos que fortalecer o planejamento integrado. Não existe gestão de pessoas isolada. O ser humano é maravilhoso, merece mais cuidados, etc. Isso é conversa. Tem ser humano ruim, tem ser humano bom, tem uns que merecem ser presos, outros vão presos, fogem da cadeia. O ser humano é o ser humano, ele é a maior fonte de soluções e a grande fonte de problemas. Não é? A gente tem o quê? Que saber tratar com os dois lados. Não é? E para potencializar, para aproveitar esse recurso, as pessoas. E daí é um lugar comum em administração, precisa melhorar o planejamento. Não é? Se eu tenho um chefe, alguém que me contrata, eu estou insatisfeito, eu falo, falta planejamento. Eu não vou falar para ele, não, o senhor não pensa direito, não expõe, não antecipa, eu perco o emprego. Mas, normalmente, faltar planejamento para valer, antecipação, é sinônimo de que está faltando boa gestão. Então, eu tenho que ter
acima do PPA, um plano mais longo, como foi citado aqui, 20 anos. E o São Paulo tem exemplos maravilhosos de tudo, como tem o PITU, Plano Integrado de Transporte Urbano. Tem planos maravilhosos. Eu tenho que ter, acima do PPA, esse planejamento. Depois tem o PPA, até chegar ao que faz o servidor. Toda organização pública tem que ter o seu plano estratégico. A USP tem que ter, quando chegar na FEA tem que ter, porque esses planejamentos genéricos, eles não dão conta do que deve ser feito por cada instituição. E dentro desse planejamento, que deve contar com a participação dos servidores, é que se deve colocar também o que deve ser feito em termos de recursos humanos. O pessoal está envelhecendo, como é que eu vou substituir essa força de trabalho? Tem áreas novas, como a cultura vai estar controlando organizações sociais, o pessoal tem que fazer um curso de como fazer contrato de gestão, como controlar, e assim por diante. É inevitável, é antigo, é óbvio. Sem planejamento global, integrado, participativo, não há boa gestão. Em geral, muito menos de pessoas. Toda política importante no Estado envolve pessoas. Então, política pública sempre envolve pessoas. Eu posso enxergar ou não. Não é? Agora, formação de capital, só treinamento, alto nível, é bacana, vai ter resultados, mas não é suficiente. A gente está na universidade, a gente sabe que competência intelectual, formação, não é suficiente para uma boa gestão. Nós somos vizinhos da Argentina. Se conhecimento, formação valessem, a Argentina não teria saído do quinta potência do mundo, como PIB, o país com a menor alfabetização, com a melhor alfabetização no século passado, para uma situação de gestão pública lamentável como nós temos hoje. Soluções parciais envolvem percepção sistêmica, volta ao planejamento integrado, ocupação de espaço, ou seja, o gestor ele tem o poder de ser discriminatório, ele tem a possibilidade de completar 8666, de rever o concurso público, de controlar a melhor frequência, que também não existe na área pública, numa área tão tumultuada, com tantos conflitos, como todo mundo enxerga sempre melhor os direitos, não dá para dizer que modernizou. Agora, se nós vamos ter a palestra com o Joel, que é um expert em gestão por competência, eu tenho que combinar a gestão por competência com a revisão da frequência, com questões de pagamentos corretos de insalubridade. Então, o antigo e o novo se combinam para que a gente tenha realmente uma boa gestão. E quanto ao engessamento, aqui é uma questão bastante complexa, mas eu diria que nós precisamos de pluralidade institucional. OS é bom, se for bem utilizado. A OS é uma ferramenta, é um meio. Não dá para dizer que eu vou substituir a direta pela OS. Terceirização é válido, mas eu não posso ter uma legislação como uma súmula que diz que eu não posso contratar, eu tenho que diferenciar atividade fim e atividade meio. Isso é completamente estúpido, não dá para saber a diferença. Eu posso ter outros mecanismos, não é para terceirizar tudo, jamais terceirizar o poder político do servidor, jamais perder o controle. Agora, para evitar uma terceirização abusiva, uma interposição indevida, colocar uma regra que leva a inúmeras contendas, inúmeros problemas da justiça, isso é de uma infelicidade, de um abuso, de um ridículo. E aí eu até reforçaria que São Paulo sofre porque a legislação predominante em terceirização, em compra de recursos humanos é federal. Aqui eu não sou da Catalunha, não quero a separação de São Paulo, mas eu quero mais liberdade de ação, e aí entra uma questão tributária mais justa. Aqui, a insegurança jurídica é grande. Uma hora pode, uma hora não pode. Nós temos que ter um referencial para o servidor que lhe dê mais segurança. O servidor, quando ele vai fazer alguma coisa, assinar alguma coisa, ele treme, porque ele acha que depois de algum tempo pode ter um revés do próprio sistema. O grande inimigo do servidor, o grande inimigo do Estado também é ele mesmo. Ele cria as oportunidades e cria as grandes armadilhas. Então, para finalizar, eu tenho orgulho de ser paulista, eu tenho orgulho de conhecer ou de perceber o que São Paulo faz. Sempre me admiro quando vou estudar alguma coisa desconhecida. Por exemplo, estou vendo lá na Secretaria do Meio Ambiente o sistema de controle de fauna. É incrível, ninguém conhece. Quer dizer, como nós temos coisas grandiosas. Mas, ao lado disso,
a gente precisa aprimorar muito os mecanismos de aproveitar o grande potencial que nós temos, que em parte é desperdiçado. Obrigado. Nós vamos agora responder as perguntas, uma pergunta para cada um, para que a gente possa receber o professor Joel. Sim, claro. Oi, tudo bem? A pergunta que chegou aqui foi a seguinte: a implantação de um ambiente inovador passa pela necessidade de se ter uma boa liderança. Estamos juntos. Como se implanta esse ambiente se você tem líderes que já estão sobrecarregados, e não querem novas atribuições, sem serem devidamente recompensados? Então, a minha resposta eram 3x, era exatamente isso, eu vou passar para o professor. Veja bem, ser inovador não é um cargo. Tipo, eu sou gerente de coisas inovadoras. Né? Não vai ter esse cargo. Algumas empresas têm uma área de inovação. E aí tem um gerente de inovação. Mas ele é responsável por, normalmente, inovação em produto. É tornar o Corsa 2013, que agora tem não sei o quê. O liquidificador, que agora faz menos barulho. Eu sei lá o quê. É esse o foco nas empresas. Essa é uma porçãozinha da inovação que a gente espera, o que a empresa espera de você, seja pública ou privada. A inovação, que tem um caráter muito mais amplo, parte de uma atitude. Da atitude de fazer diferente, de não se conformar, de assumir risco, de incentivar o comportamento que se espera. Então, a pergunta feita pelo amigo ou pela amiga que me fez aqui, ao que eu agradeço, é algumas coisas que dá para fazer, mas isso depende do coração, depende da vontade. E a retribuição é não monetária. A retribuição é pelo prazer em servir bem. O que motiva muito de nós. Né? Deveria motivar a maioria. Algumas coisas. Dá para criar um clima de inovação fazendo o seguinte, 2 pontos. Quem tiver iPad, anota aí. Servindo de exemplo. Não dá para você falar uma coisa e agir de outra forma. Não dá. Então, se você quer mesmo que a sua equipe seja inovadora, seja você. 1. 2. Celebrar o que dá certo. O trabalho bem feito, que é reconhecido com um aperto de mão sincero, que a gente acha que tapinha nas costas não paga, não paga as contas, mas traz a motivação para o servidor fazer mais daquilo. O chefe, o secretário, o governador fica sabendo de um projeto que fizemos e que foi sucesso, vale muito, vale muito. Então, celebrar pequenas vitórias ajuda o moral. Todo grande time tem celebração, todo grande time. É difícil você imaginar um time que ganhou um campeonato que não tem a festa no vestiário, como a gente vê pela televisão às vezes. Isso faz parte do negócio, celebrar os achievements, né? Palavra em inglês. Outro, não dá para ser inovador sem tempo. Se a sua equipe está com 120% de carga, paciência, vamos deixar para outra hora. Não dá para você esperar que ele seja inovador à noite, ou pensando no final de semana. Não. Tem que ter tempo. As empresas, notadamente inovadoras, como Google e 3M, para citar os exemplos que citei agora há pouco, dão 15% a 20% do tempo para os seus funcionários fazer o que eles querem. Não é uma coisa que dá para transplantar exatamente para o nosso mundo, mas o conceito, sim. Então, quarta-feira de manhã, a cada 15 dias, você vai pensar em como fazer as coisas melhores. E você não precisa responder e-mail, não precisa... Como fazer? Sei lá, de repente dá para fazer isso. Se não for a cada 15 dias, a quarta-feira de manhã, uma vez por mês. Eu sei lá. Arrumar tempo. As pessoas não inovam sem tempo. Outra coisa. Conhecer cada um dos liderados, que é um atributo importante da liderança, para saber onde está o coração do cidadão. O corpo dele está lá, você vê todo dia. Mas o coração pode estar em outra coisa completamente diferente. Se você encontrar onde está o coração dele, der um trabalho que vai ao encontro de onde está o coração dele, a possibilidade de que ele seja inovador aumenta. Conhecer, porque é obrigação profissional do líder, mas também
porque isso facilita você dar o trabalho certo para a pessoa certa. E criar uma rede de proteção. Por fim, quero repetir o que falei aqui, se você acertar, a gente está junto, se você errar, a gente está junto também. Isso também é papel do líder. E não lhe custa mais, não vai tomar mais tempo dele. Vai sim criar um clima melhor. Eu espero que tenha respondido. Se você quiser, quem me reescreveu, continuar essa discussão, meu e-mail está à disposição de vocês. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Eu também tenho uma pergunta com X. A pergunta é assim: como eu avalio o distanciamento da remuneração dos servidores federais em relação aos estados? Isso implica diretamente na gestão de pessoas? Até que ponto? Xiii. Se esse congresso aqui fosse um congresso de gestão de pessoas num município qualquer, viria exatamente essa pergunta, só que a pessoa ia perguntar: escuta, olha para os servidores do Estado. Eles ganham mais do que a gente. Não é? A gente sabe que a remuneração no setor público depende de duas coisas. Uma da competência, qualificação, produtividade, etc. Mas também depende da proximidade do poder. Não é? E algumas categorias de servidores públicos estão mais próximas do poder e conseguem influenciar mais o seu rendimento. Acho que isso é verdade. Agora, o que essa pergunta está mostrando é uma coisa que eu deixei de comentar na minha apresentação, mas eu acho que agora é uma boa oportunidade para falar. Que é o seguinte: todo servidor público, quando ele ingressa, ele está fazendo uma aposta de vida dele. Ele está amarrando o burro naquele emprego. Esse é o meu emprego para sempre. Isso significa que a vida dele tem que ser resolvida lá. E quando essa pessoa começa a olhar para fora e vê que teria havido apostas melhores, ele fica tremendamente insatisfeito. Isso é que implica na gestão de pessoas. Nós temos que ter a capacidade de mostrar para as pessoas que elas fizeram uma boa aposta. Há apostas melhores, mas essa é uma aposta boa também. Ela ainda é válida. Eu não sei se isso responde à sua pergunta, mas esse é o nosso grande desafio. Tem que olhar para fora, mas tem que olhar para dentro também e procurar crescer dentro. Fazer as pessoas crescerem dentro. Legal. Bom, eu tenho uma pergunta, mas dado o horário eu não vou responder, mas vou utilizar uma fórmula que uma colega do departamento do Hélio utilizou no passado, quando sequestrou a poupança dos brasileiros. Ela apareceu na televisão e falou: liga para mim, telefona tal, mas não deu o endereço. O mesmo... Vou utilizar essa mesma fórmula, e é uma questão que eu falo pessoalmente depois para as pessoas. Nós vamos ter agora a palestra, né, agradecendo aos presentes, aqui na mesa. Nós vamos ter agora uma palestra do professor Joel. Nós temos atualmente o regime jurídico estatutário. Todos os servidores da prefeitura, sejam efetivos ou sejam eles comissionados, eles são submetidos ao regime jurídico estatutário. A maioria do universo de servidores, como aqui, são de mulheres, né? 70%, cerca de 70% do nosso público trabalhador, do nosso trabalhador, elas são mulheres. E como vários palestrantes anteriores já disseram, nós estamos com várias gerações e a média de idade hoje para o nosso funcionarismo é de 46 anos de idade, a média dos servidores. Nós temos um regime próprio de previdência, que foi instituído em 2005, então todos os servidores
são submetidos desde 2005 ao RPPS, que a gente chama, que é o Regime Próprio de Previdência Social. Hoje, nós temos cerca de 132 mil servidores que são vinculados ao regime de previdência próprio. Aqui, até vocês já viram no slide anterior, no filme, mas até para vocês saberem, quando a gente diz, e todos os palestrantes colocam a questão estratégica do RH, é assim, a estratégia também parte de você conhecer o que você tem para gastar e o que você pode gastar e de que forma você vai gastar. Muitas vezes nos recusamos ou desconhecemos a questão de trabalhar com números e necessidades em função de que, não, isso não é do RH, mas é fundamental que conheçamos todas as condições orçamentárias para que a gente tenha como meta os objetivos, programas que vamos implementar. Então, só para passar o nosso orçamento, que é um orçamento de uma cidade, até do ponto de vista da federação como um todo, nós somos privilegiados. Também, em contrapartida, também sabemos que também temos complexidades nos problemas e no volume de demanda. Eu falei um pouco da política de gestão de pessoas e aqui, essa política a gente colocou alguns parâmetros que a política normalmente ela traz no seu escopo uma ferramenta para que as autoridades, a administração tenha condição de avaliar e tomar decisões em relação aos programas. Então, quais são? A gente coloca também, o grupo coloca como assegurar o desenvolvimento das competências e da profissionalização, com aquela característica sempre da profissionalização desse servidor, onde isso vai caracterizar de forma a prestação de um serviço de melhor qualidade. Definir o perfil profissional e quantitativo adequado. Hoje tudo é finito, seja o dinheiro, seja os programas, então nós temos que fazer bem de forma com um dimensionamento racional e otimizado. Contribuir para o alcance dos objetivos, lógico que a questão na empresa privada, na organização privada é estar antenada com o negócio, saber quais são os objetivos da empresa. Aqui também é a mesma coisa, dentro de cada secretaria, qual é o objetivo, qual é a necessidade da população, através dos orçamentos que são feitos e que forma que nós temos para alcançar esses objetivos. Alcançar maior eficiência na prestação dos serviços, né, pautados nos princípios básicos da administração. Sou Roberto Ventura, sócio da EFIX Tecnologia, e agora eu vou falar um pouco sobre sistemas para gestão de pessoas e sobre gestão de pessoas com enfoque em gestão de performance individual. Bom, existem alguns instrumentos que os RHs usam para fazer gestão de pessoas. Entre eles eu posso destacar programas de gestão da performance individual, que visam a avaliação do indivíduo e a sua relação com o seu trabalho e o seu desempenho. Programas de gestão da aprendizagem, que são programas para gerenciar treinamento e desenvolvimento. A gestão do clima organizacional. Aqui a gente faz a avaliação da empresa, não do indivíduo, mas da empresa, pelo olhar das pessoas que participam da empresa. E programas de valorização e reconhecimento do trabalho de cada profissional. E como resultado, a gente busca uma maior motivação das pessoas, a capacitação, o engajamento, maior comprometimento, a criação de programas de sucessão,
a integração das pessoas na organização, melhoria na comunicação, redução no turnover e a criação de uma meritocracia. A gestão de pessoas, ela envolve a gente conseguir equilibrar as expectativas da empresa e as expectativas da pessoa em relação ao trabalho. Se houver um desequilíbrio, ou seja, se as expectativas da empresa tiverem um peso maior do que as expectativas individuais, ocorrem alguns problemas como a insatisfação das pessoas, um alto turnover, desmotivação e redução no compromisso e no engajamento. Portanto, o ideal é que haja um equilíbrio entre a expectativa das pessoas e a expectativa da empresa em relação ao trabalho de cada profissional. Outro ponto que é importante a gente salientar é que nós precisamos buscar pessoas para trabalhar na nossa organização que tenham valores comuns com a nossa empresa. Então, para isso, o primeiro passo é nós sabermos quais são os valores da empresa e depois nós buscarmos no mercado de trabalho pessoas que tenham valores comuns e tenham sinergia de valores entre os valores individuais e os valores da empresa. Isso vai facilitar a pessoa se adaptar ao ambiente de trabalho e ao ambiente da empresa como um todo. Agora eu vou falar um pouco sobre a gestão da performance individual. Os programas de gestão de performance individual, eles se baseiam em dois tipos de análise. A análise do desempenho e a análise das competências. O desempenho é o que muita gente chama de o que a pessoa fez, né? E as competências é como ela fez aquilo, né? A primeira é uma análise quantitativa, enquanto que a segunda é uma análise qualitativa. As competências são a causa e o desempenho é o efeito, ou seja, se eu tenho competência para desenvolver o meu trabalho, o efeito disso é que eu consigo desempenhá-lo. E toda análise de desempenho é baseada em metas concretas e na avaliação de metas que sejam mensuráveis e a avaliação de competências baseadas em conhecimentos, habilidades e atitudes. O ciclo de avaliação de performance, ele é definido por esse ciclo que aparece aí para vocês, né? Em cada empresa tem o seu ciclo próprio, quer dizer, não existe um padrão que é igual para todas as empresas, mas esse ciclo é o ciclo mais comum, né? No começo do ciclo a gente tem uma definição das metas e objetivos individuais. Durante o período de avaliação a gente tem um acompanhamento dessas metas e dos programas de desenvolvimento individuais, conhecidos como PDI, né? E ao final do período de avaliação a gente tem a avaliação de metas e de competências, as reuniões de feedback, definições do programa de desenvolvimento individual para o próximo período e pagamento de remuneração variável, né, com base no resultado que a pessoa trouxe para a empresa, no resultado obtido na avaliação. Agora eu vou falar um pouco sobre como fazer o contrato de metas, né? Um ponto que é muito importante é o que a gente fala de alinhamento de metas individuais com as metas globais. Então, quando eu defino a minha meta individual, ela deve ter uma relação com as metas globais da empresa, né? Mesmo que eu seja uma pessoa lá embaixo na hierarquia da empresa, o meu trabalho ele tem que ter uma relação clara com as metas globais da empresa. Então, normalmente, o que se faz assim, em primeiro lugar, definir a missão, a visão, os valores, as competências essenciais da empresa. Em seguida, define-se quais são as metas da organização, e isso vai descendo nível a nível na hierarquia, e muitas vezes é um trabalho que sobe e desce. Ele desce os níveis da hierarquia, depois volta, depois desce, até se definir todas as metas da organização. Então a gente define as metas globais, depois as metas das diretorias e das unidades, as metas das equipes, até chegar aí sim nas metas individuais de cada pessoa que compõe a organização. E para a definição de metas, o método mais utilizado é o método SMART, né?
onde cada palavra do SMART tem um significado. Então, uma boa definição de metas ela tem que ter essas características, né? Em primeiro lugar, o S do SMART significa específico. Então, toda meta precisa ser clara, ser bem escrita, não dar margem à dupla interpretação. Em segundo lugar, deve ser mensurável, ou seja, eu posso medir quanto que eu fiz, se eu fiz ou não fiz. O ideal é que eu consiga medir até em porcentagem, eu fiz 10%, 20%, 30%, 100%, 150%. Né? Em terceiro lugar, ela deve ser um acordo entre duas partes. Né? Uma boa meta, ela não é imposta para uma pessoa fazer, ela representa um acordo. As duas partes estão de acordo, tanto a empresa quanto o colaborador, né, estão de acordo que aquela é uma meta razoável. Né? Em quarto lugar, ela deve ser realista. Não se deve fazer metas que são impossíveis ou irreais e não sejam inexequíveis, porque isso, inclusive, vai causar problemas tanto para a empresa quanto para o colaborador, que vai tentar executar aquela meta e não vai conseguir, vai acabar se frustrando com isso, e a empresa que vai definir metas que nunca são atingidas. Né? E em quinto lugar, a meta tem que ter um elemento temporal, ela tem que ter um prazo, ela não pode estar perdida no tempo, né? Ela tem que ter um prazo para ser finalizada. Bom, aqui nessa tela a gente apresenta um exemplo de um formulário de acompanhamento de metas. Né? Você pode ver que existe a descrição da meta, a métrica de como que ela é medida, né? Qual o produto final, o peso e quanto que eu já tenho de atingimento até o momento. E eu vejo ali, você pode ver várias observações que tanto o colaborador, a pessoa que está executando a meta, quanto o seu gestor podem ir lançando durante o período, indicando quanto que aquela meta evoluiu. Então, por exemplo, na primeira observação ela saiu de 0 e foi para 10% do seu atingimento. Em seguida ela saiu de 10 e foi para 30 e assim por diante. E também a gente pode observar algumas alterações na importância dela em relação a outras metas que esse colaborador passa a ter. Então tem alterações ali de peso. Em um determinado momento ela muda de 30% para 50% e depois de 50% para 100% do peso das metas. Em relação à avaliação de competências, né, primeiro a gente deve estruturar as competências que vão ser avaliadas. Em geral, isso pode ser definido para cada cargo da corporação, e uma das estruturas mais utilizadas em competências é conhecida como CHA, né? Que são conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, você pode dividir as competências nesses 3 tipos de competência. Né? Conhecimentos, competências de conhecimento, eu posso dar alguns exemplos, para conhecer o cliente, conhecer os produtos, conhecimento técnico, tudo ligado a conhecimento. Né? Habilidades, posso dar como exemplo comunicação, negociação, gerenciamento de projetos, utilização de software, são coisas que eu sei fazer. Né? E atitude, posso dar como exemplo perseverança, iniciativa, autoconfiança. Quer dizer, são atitudes que eu tenho em relação ao trabalho. Algumas pessoas da área de RH dizem que conhecimento é saber, habilidade é saber fazer e a atitude é querer fazer. Uma vez definido o conjunto de competências necessárias para a execução de uma certa atividade, para um determinado cargo dentro de uma empresa, a gente pode fazer uma avaliação da pessoa que ocupa o cargo frente àquelas competências. Né? Então, eu posso ter uma autoavaliação, uma avaliação do chefe, né? Avaliação de colegas, avaliação de subordinados, de clientes, de fornecedores. Quer dizer, eu posso ter várias avaliações da mesma pessoa, feito por várias pessoas frente àquelas competências. Isso é o que a gente chama de avaliação 360 graus. Quer dizer, a pessoa é avaliada, pessoas que compõem toda a sua volta, todos os 360 graus
desde o chefe, subordinado, colegas, etc. E por que isso é feito? Porque toda avaliação de competência ela tem um elemento de subjetividade, né? E para reduzir essa subjetividade, a gente busca várias visões, né? Para ver se essas visões estão alinhadas ou se existe aí alguma discrepância muito grande entre as visões, né? E com isso chegar mais próximo e mais objetivo do que aquela pessoa realmente tem em relação àquelas competências. Uma boa forma de se avaliar competências é você descrever bem a competência que você vai avaliar. Quer dizer, por exemplo, para mim, foco no cliente tem um significado. Para você pode ter outro, né? Então, o que significa foco no cliente para a nossa organização? Então, é melhor a gente descrever o significado e para que fique claro para todas as pessoas da organização o que é foco no cliente para aquela organização. E na hora que eu for avaliar uma pessoa em foco no cliente, também é bom a gente usar um outro artifício, que é o que se chama de comportamentos observáveis, né? Ou seja, eu não vou avaliá-lo na palavra foco no cliente, eu não vou avaliá-lo na descrição foco no cliente, mas eu vou observar se ele executa determinados comportamentos. Por exemplo, será que essa pessoa compreende as necessidades dos clientes internos e externos? Quanto que ela compreende? É uma coisa que eu consigo observar no dia a dia dela? Será que ela negocia com diferentes clientes de acordo com suas necessidades específicas, né? Quanto que ela negocia? A gente pode colocar uma escala de frequência, negociar pouco, negociar muito, né? E com isso eu construo uma competência com mais clareza. Quer dizer, quais são os comportamentos que compõem aquela competência e o que ela significa para a minha empresa. Como vocês podem ver no formulário que está sendo apresentado aí na tela. Uma vez feita a avaliação de competências, nós podemos tirar vários relatórios analíticos. Um dos mais utilizados é o relatório que traz a análise de gap, né? Nesse relatório você pode ver a avaliação por cada tipo de relacionamento as pessoas que avaliaram determinado indivíduo. Por exemplo, a autoavaliação, a avaliação do chefe, do colega, de um fornecedor interno. E a gente pode ver ali nesse gráfico que aparece na tela o resultado de cada avaliação para cada competência, né? A gente vê ali a área vermelha, que é a área abaixo do esperado, o amarelo é o que está dentro do esperado e o verde é o que está acima do esperado, né? E do lado direito do gráfico a gente pode ver quais foram os gaps, tanto os gaps positivos quanto os gaps negativos, né? O que está em amarelo é o que está dentro do esperado, o que está em verde são gaps positivos, ou seja, aquela pessoa tem aquela competência num nível até além do que é esperado para o cargo dela, e o que está em vermelho, no caso desse gráfico que aparece na tela, a competência foco no cliente, é uma competência que é deficiente naquele profissional e que precisa ser desenvolvida. Então, essa competência vai ser objeto de um programa de desenvolvimento para que ele possa desenvolvê-la e estar no nível esperado para o seu cargo. Uma vez feita uma avaliação de competência e depois que a gente conseguiu identificar os gaps negativos, ou seja, quais são as competências em cada pessoa da organização que tem que ser desenvolvida, né? Quais são os gaps negativos, quais são as competências deficientes. Aí nós podemos criar o que a gente chama de PDI, os Programas de Desenvolvimento Individual, né? Nessa tela aqui a gente vê uma lista de pessoas que teve gap numa competência específica que é trabalho em equipe. Então, se a gente tiver apoio de um sistema, a gente consegue extrair listas e criar planos de desenvolvimento conjuntos, né, coletivos. Eu vou pegar todas as pessoas que têm deficiência na competência de trabalho em equipe e vou trabalhar essas pessoas em conjunto para que elas desenvolvam essa competência em conjunto, e com isso eu economizo recurso e ganho também tempo. Um estudo que é bastante interessante de ser realizado é o estudo de correlação entre resultado de competência e atingimento de meta.
nessa tela que está sendo apresentada, a gente vê a correlação entre a competência trabalho em equipe, né, e o atingimento de metas. E nós podemos ver que o índice de correlação é de 0,89, quer dizer, isso é um índice significativo. Esse é o índice que varia de 0 a 1. Quando está mais próximo de 1, a correlação é maior, né? Se for igual a 1, em geral, é uma linha reta, né? E quando está próximo de 0 é que não existe correlação. E ele indica o quanto que a variável que está no eixo X influi na variável que está no eixo Y e vice-versa. Então, nesse caso que a gente está vendo no gráfico, cada pontinho vermelho é uma pessoa que foi avaliada, e você vê que as pessoas que têm melhor avaliação na competência trabalho em equipe também têm um maior atingimento de metas. Portanto, a gente pode concluir que se nós desenvolvermos essa competência, né, nós investirmos no desenvolvimento da competência trabalho em equipe, nós vamos também aumentar o atingimento das metas dessas pessoas. No exemplo que está sendo apresentado agora, a gente vê uma competência que tem baixa correlação com metas. Então existem pessoas bem avaliadas na competência e que tiveram um resultado ruim de atingimento de metas e vice-versa. Quer dizer, pessoas que tiveram um bom resultado e foram mal avaliadas na competência, ou pessoas que foram bem avaliadas na competência e tiveram bom resultado. Ou seja, não existe correlação nenhuma. Portanto, se eu investir no desenvolvimento dessa competência, eu provavelmente não vou alterar o meu resultado de metas. Ele vai continuar parecido com o que já está. A partir de uma análise de correlação de várias competências, ou todas as competências que compõem o nosso modelo de competências, eu consigo extrair um gráfico que me mostra as competências que têm maior correlação com metas para as competências que têm menor correlação com metas. Esse gráfico, basicamente, ele me indica qual que é o meu programa de prioridade de treinamento. Ou seja, eu vou preferir treinar e desenvolver aquelas competências que têm maior correlação com metas, porque elas necessariamente vão me trazer mais resultado a curto prazo. Outro elemento muito importante na gestão de pessoas é o que se chama de plano de carreira, né? Ou seja, uma pessoa, quando ingressa numa organização, se ela tiver um plano claro de carreira, isso dá um horizonte para ela de como que ela pode evoluir no futuro dela dentro da organização, e inclusive pode orientá-la em como conseguir galgar novas posições na carreira mais rapidamente, né? Em geral, os planos de carreira são baseados em competência, ou seja, para cada posição dentro de uma determinada carreira, ou num determinado eixo de carreira, eu tenho determinadas competências que são exigidas e com um determinado nível de avaliação. Então, nesse slide que está sendo apresentado, você vê, por exemplo, um eixo de carreira em que a pessoa parte como analista de negócios, depois vai para analista de negócios pleno, sênior, passa para gerente de projetos, nível 1 e nível 2, né? E para cada uma dessas posições, ela tem determinadas competências com um determinado nível que é exigido. Com isso, a pessoa que está na carreira, ela consegue ver o próximo nível e quais competências ela precisa desenvolver para atingir aquele nível. É uma forma clara e estruturada de se comunicar para as pessoas como que ela vai evoluir dentro da empresa e de fazer um trabalho de promoção justo e correto dentro de uma organização. Então, para finalizar, eu gostaria de trazer alguns fatores que eu considero que são críticos na implantação de um trabalho de análise de desempenho, né? Em primeiro lugar, para a gente ter sucesso e para que seja bem sucedido esse programa, é necessário transparência, clareza na comunicação, né? Todas as regras têm que estar muito claras, muito bem comunicadas e transparentes para todos os envolvidos, tanto o RH quanto as pessoas que estão participando do programa. Em segundo lugar,
a simplicidade, ou seja, modelos muito complexos a gente já viu que não funcionam. Os modelos têm que ser simples, têm que ser fáceis de entender, porque a gente está trabalhando muitas vezes com organizações que têm muitas pessoas, e a simplicidade ajuda as pessoas a entenderem bem o modelo e comprarem a ideia. Outro ponto que é fundamental é a flexibilidade e a capacidade de adaptabilidade a novos contextos. Os contextos mudam, as empresas mudam, os mercados mudam, e o nosso programa de gestão de desempenho também tem que se adaptar a essas mudanças, né, esses novos contextos. Também é muito importante que haja o entendimento da relevância da ferramenta. Quer dizer, as pessoas que estão participando têm que entender a importância daquilo para o seu trabalho e por que aquilo faz diferença tanto no trabalho individual como na gestão da empresa como um todo. Como que aquilo se agrega à gestão da empresa e à gestão estratégica da empresa e aos resultados da empresa que a pessoa participa. E um outro ponto que é muito importante é a cultura de feedback. Quer dizer, o feedback é o diálogo entre o colaborador e o seu gestor, entre as lideranças e as pessoas que participam da organização. Muitas vezes não há diálogo e é muito importante que haja. Então, uma das ferramentas que os RHs colocam muita importância é a ferramenta de feedback. Como dialogar de uma forma estruturada e principalmente dialogar, e dialogar bastante. Um diálogo entre o gestor e os seus subordinados, né? Com isso, eu termino essa apresentação, né? Essa é uma introdução ao tema de avaliação de gestão de avaliação de pessoas, de gestão de performance individual. E se você tiver mais interesse, por favor, entre em contato conosco, né? Futuramente nós vamos apresentar outros temas relacionados a esse.